ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, os amados irmãos, vocês que nos assistem nessa noite, vocês que estão conosco essa noite. Na verdade, não é vocês que nos assistem, vocês que vão participar do culto nessa noite. Eu espero que cada um de vocês que esteja no seu sofá, na sua sala, possam fazer deste momento um momento de culto ao Senhor, um momento de louvor, de adoração ao nosso Rei Jesus. Amém? Antes da nossa oração inicial, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 1. Livro de Salmos, capítulo 1. E diz assim o texto: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palhas que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunhão dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amados, que possamos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus, nos apegar a essa verdade cada dia, cada vez mais, que possamos estar nos afirmando no caminho dos justos, no caminho do Senhor, e que possamos ser esses justos para outros, para que possamos nos fortalecer, para que possamos olhar para Cristo e viver de acordo com a vontade de Cristo, para que não sejamos e não estejamos à mesa ou à roda dos escarnecedores. Vamos orar, vamos pedir ao nosso Senhor que nos abençoe, que tome a direção de tudo que será feito aqui nessa noite, para a honra e glória e para o louvor dele. Santo Deus,
No nome do teu Filho amado Jesus, nós queremos agradecer pelo privilégio, queremos agradecer pela oportunidade, queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Porque o Senhor nos permitiu, ó Deus, estar neste momento em comunhão com os nossos irmãos. Pai, no nome de Jesus, toma a direção deste culto. Que este culto chegue, ó Deus, como aroma suave nas suas narinas, como um som agradável nos seus ouvidos, ó Deus. E que o Senhor se alegre do nosso louvor e da nossa adoração. Pai, que no nome de Jesus a nossa atitude de louvor e adoração não seja apenas aqui, mas que seja uma constância nas nossas vidas. Toma a direção, Pai, que todo louvor cantado, toda oração realizada, toda palavra exposta, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, e sirva, ó Deus, e seja para edificar a Tua igreja. Toma em Tuas mãos, que tudo seja feito por Ti e para Ti, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Oh, Deus maravilhoso, amados, vamos agora, então, a uma mensagem cantada. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ele é grande, é o Senhor e não digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Deus é bom. Que louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo seja uma constante na nossa vida. Já falei isso aqui. Vamos agora então, amados, ao nosso momento de oração. Nosso tempo de adoração. Vamos orar. Aproveite, você que está em casa neste momento, está nos ouvindo, nos assistindo, você que está participando conosco, aproveite essa oportunidade para orar
pelo seu irmão, pelo aquele pedido que você tem feito ao Senhor, pelo seu irmão enfermo. Nós temos, em especial, alguns irmãos que estão em recuperação, como nossa irmã Cleo, o nosso irmão Davidson. Para a glória de Deus, Davidson já voltou às atividades trabalhistas, já está trabalhando. A recuperação tem sido boa, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer, vamos aproveitar essa oportunidade. Deus, querido e amado, nós, no nome do Teu Filho amado Jesus, queremos, antes de tudo, Deus, lhe agradecer por todas as bênçãos alcançadas. Queremos agradecer, ó Deus, pelas coisas que a nós parecem boas e pelas coisas, ó Deus, que a nós parecem ruins também, ó Deus. Mas nós somos gratos ao Senhor porque sabemos que tudo deverá e acontecerá de acordo com o seu plano. Nós somos gratos ao Senhor porque tudo que aconteça conosco é a Tua vontade se realizando em nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor é maravilhoso. Somos gratos ao Senhor pelo sacrifício do Teu Filho amado Jesus ali na cruz por nós. Deus, neste momento nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor olhe por nós neste momento de pandemia. As atividades estão voltando, ó Deus, em passos lentos, mas nós pedimos que o Senhor esteja no controle, ó Deus, para que isso não retome, para que não tenha uma recaída, uma retomada dessa pandemia. Nós pedimos que o Senhor esteja no controle dessa situação. Nós pedimos, ó Deus, pelos empregos que foram perdidos, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, por todas as coisas ruins que essa pandemia trouxe a este mundo, a este país, a este estado, a esta cidade, ó Deus, ao povo da Tua igreja. Deus, no nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor está no controle, está no cuidado. Nós queremos agradecer pela recuperação, ó Deus, da irmã Cleo. Sabemos que o Senhor está no controle e a recuperação e a cura vem do Senhor. Nós queremos agradecer pela recuperação do irmão Davidson. Queremos agradecer, ó Deus, pelos demais irmãos que têm passado, ó Deus, por momentos nos quais têm visto a Tua glória se manifestar na vida deles. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado que o Senhor tem cuidado de nós. Deus, no nome de Jesus, nós queremos Te pedir pela Tua igreja. Pai, no nome de Jesus, que a Tua igreja seja um farol, ó Deus, do Teu evangelho nessa cidade. Que a Tua igreja, ó Deus, possa viver o Teu evangelho de uma forma que as pessoas lá fora sintam-se atraídas, ó Deus, sintam desejo de conhecer o evangelho por ver e analisar a vida da Tua igreja neste lugar. No nome de Jesus, toma em Tuas mãos, ó Deus, as autoridades eclesiásticas, as autoridades, ó Deus, legislativa, a autoridade do executivo, que o Senhor esteja tomando em Tuas santas mãos todas as autoridades desse município, que o Senhor esteja direcionando, ó Deus, cada um deles em suas decisões. Nós queremos agradecer pela família pastoral, queremos agradecer pela família, a Igreja de Cristo. Nós queremos agradecer pela comunhão e queremos lhe pedir que o Senhor continue a fortalecer essa igreja, que essa igreja possa vibrar, ó Deus, no Evangelho do Senhor. Que essa igreja possa vibrar na atividade do Evangelho, do Tua palavra, Pai. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Toma em Tuas santas mãos e faz, ó Deus, conforme a Tua vontade. Responde, ó Deus, as orações da Tua igreja e toma os planos da Tua igreja em Tuas santas mãos. Todos os setores, todos os departamentos, que as coisas aconteçam de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Seu tempo e para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos para mais uma mensagem cantada com o irmão Robson e a irmã Joane. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu.
quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não Permaneça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Chegou o momento, aquele momento esperado, o momento de vidas e bens. O momento em que você devolve no altar a parte, né, que é do Senhor. É o momento de você fazer a entrega de dízimos e oferta. Você que tem o desejo de fazer a entrega de dízimos e oferta, procure os irmãos responsáveis e faça a sua devolução. Vamos abrir o mesmo livro de Salmo, a Bíblia no livro de Salmo, lá no capítulo 24. A gente vai estar lendo o versículo 1 e o versículo 2. Coisa pouca, mas que fala muito aos nossos corações. Estamos no momento de entrega de dízimos e oferta, e o texto diz assim, Salmo capítulo 24, versículo 1 e versículo 2, diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que nele vivem, pois foi Ele quem fundou sobre os mares. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares. Então, amados, saiba em seu coração que do Senhor é tudo nessa terra. Tudo é do Senhor. Sabemos que a 10ª parte ela deve voltar para a administração da igreja. Não é de sua responsabilidade a administração desses 10%, mas 90% o Senhor é tão generoso, deixa na tua autoridade, sobre o seu privilégio, sobre a sua tutela para essa administração. Amém? Que Deus esteja abençoando cada um de vós, que Deus esteja nos abençoando e que sejamos cada dia mais fiéis ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo pelos dízimos e oferta, e logo mais teremos mais uma mensagem cantada com o irmão Robson e a irmã Joane. Deus querido e amado, nós queremos agradecer por todos os dízimos, todas as ofertas que foram entregues em teu altar. A oferta alçada, a oferta missionária. Queremos agradecer, ó Deus, pela disposição e pela generosidade dos irmãos. Queremos agradecer pelo desprendimento, ó Deus, dos irmãos. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem nos oportunizado, ó Deus, a contribuir na tua obra. Muito obrigado, Deus, porque é o Senhor quem abre a janela dos céus, é o Senhor que abre as portas aqui na terra, é o Senhor, ó Deus, que garante o pão e o alimento e o sustento. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Nós te pedimos desde já que esteja tomando em tuas mãos as vidas daqueles dirigentes, aqueles responsáveis pela administração desses bens, que tudo aconteça, ó Deus, de acordo à tua vontade, que tudo aconteça, ó Deus, conforme o teu querer. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Toma tudo em tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Como foi dito,
agora teremos mais uma mensagem cantada com o irmão Robson e a irmã Joane. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ele é o único, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém? Vamos orar? Então, estamos chegando ao momento esperado, o momento da palavra, o momento de exposição da palavra. Mas, antes de mais nada, vamos orar, pedindo ao Senhor que tome em Tuas santas mãos, que tome direção, que tome a vida do pregador, que tome o pregador na sua mão, que tome o expositor em Tuas santas mãos e que tudo aconteça conforme a vontade dEle. Vamos orar? Deus querido e amado, no nome de Jesus, este é o momento da Tua palavra. Este é o momento, ó Deus, de aprendermos um pouco mais do Senhor. Este é o momento, ó Deus, do Senhor falar conosco. Este é o momento de ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus, ó Deus, toma o expositor em Tuas santas mãos, que toda oratória, que todo carisma, que todo preceito humano seja lançado por terra. Que as coisas aconteçam, ó Deus, como o Senhor planejou. Toma em Tuas santas mãos a Tua palavra, ó Deus, que a Tua palavra chegue aos nossos ouvidos de forma clara e entendível, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque cremos que o Senhor falará conosco essa noite. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos dá a oportunidade de restauro, de conserto e de andarmos na Tua presença. Muito obrigado. Toma em Tuas santas mãos, faz conforme a Tua vontade, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ao momento da palavra. Já oramos, já cantamos, já agradecemos ao Senhor, já pedimos. Agora vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós estamos estudando o livro de Abacuque. O pastor já fez aí 5 exposições, se não me engano, 5 exposições, fez a apresentação do livro e logo depois veio estudando junto com a gente, fazendo a exposição ali de Abacuque, capítulo 1, no versículo 2 ao 4, né? 2 e 4,
Agora estamos aí na perícope de capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Só para deixar os irmãos antenados do que é que está acontecendo, ligado de onde é que estamos. Amém? Vamos retomar. Estamos ainda na mesma perícope. Mas antes de falar do livro de Abacuque, nós precisamos ter algumas concepções para que entendamos melhor. Isso não só com o livro de Abacuque, com todos os livros. É claro que o pastor já vem fazendo isso, vem chamando, vem apresentando, mas todo expositor, eu acho que tem a obrigação de situar os ouvintes para facilitar o entendimento. A gente está estudando aí, como disse, o livro de Abacuque, estamos no capítulo 1, estamos hoje na perícope, que vai do versículo 5 ao versículo 11. E o livro de Abacuque, por exemplo, a grande ideia do livro de Abacuque, que é o Senhor traz juízo sobre o pecado, restaurando os justos e eliminando o ímpio, fazendo com que a queixa do profeta seja transformada em exaltação. Essa é a grande ideia do livro de Abacuque. O livro, claro, também tem um propósito que está ali, que é mostrar a fé que se baseia na revelação passada do caráter e poder de Deus, permite que o justo viva pela fé e se regozije no futuro confiante na justiça divina, apesar dos conflitos do presente. Esse é o propósito do livro, independente dos conflitos que você vive agora, independente da situação difícil que seja ali, que era a situação que estava por vir ao povo de Judá, independente disso tudo, você deve ter em seu coração claro de que a justiça divina, ela vai sempre se sobressair, ela vai sempre aparecer. Estamos na primeira estrutura, o livro foi dividido em duas estruturas, estamos na primeira estrutura, e essa primeira, que é a macrodivisão, ela vai ali do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 1, que é a queixa do profeta perturbado e a resposta de Deus de juízo e perplexidade do profeta. Então, a queixa do profeta perturbado e a resposta de Deus de juízo e perplexidade do profeta. Essa é a primeira macrodivisão. A segunda macrodivisão a gente vai ver ao longo do texto. E a gente tem como a grande ideia desta perícope, a gente tem Deus traz juízo sobre o seu povo por meio dos babilônios. Deus traz juízo sobre o seu povo por meio dos babilônios. Essa é a grande ideia da perícope que estamos estudando. É claro que a gente explorou um ponto dessa perícope. A perícope foi dividida em 3 pontos, a gente explorou só um, e aí a gente vai tentar trazer o máximo possível, sem prejuízo de tempo, para situar-nos e aí a gente seguir, tá bom? Então é interessante sabermos que os judeus estavam afundados em um mar de pecado e desobediência. Como tolos, esqueceram que Deus não deixa o pecado impune. Essa era a situação dos judeus naquela época. Vou repetir aqui as retóricas. As retóricas da última mensagem, se você acompanhou na quinta-feira, as retóricas da última mensagem que dizem assim, por que, de fato, o maior engano do homem... Não, porque, de fato, o maior engano do homem é pensar que o pecado compensa ou que vai ficar impune. O maior engano do homem é pensar que o pecado compensa ou que ele vai ficar impune. Porque os homens corrompem e se deixam corromper para adquirir riquezas. Porque vivem sem pudor, libertando suas paixões infames, buscando sem limite os prazeres. Porque os poderosos esmagam os fracos e os juízes negam a justiça aos que andam em retidão. Quando o homem começa a pensar que a justiça divina não existe, quando isso acontece? Essas retóricas, a gente vai ter a resposta dela ao longo do estudo, ao longo da exposição.
por isso é bom que você tenha, alimente, é bom a gente guardar. Mas ao longo do estudo a gente vai vendo, ao longo da exposição, a gente vai vendo a coisa acontecendo. Abacuque vai nos mostrar que por mais que pareça que Deus se esqueceu, por mais que pareça que Deus se esqueceu, Deus não se esqueceu. Se você pensa que Deus se esqueceu, é lei do engano. Deus está vendo tudo e logo vai agir. Não pense que Deus não está vendo. Abacuque vai mostrar uma situação nesse momento. A leitura bíblica, para a gente entrar, a perícope, vamos fazer a leitura da perícope. Isso foi só uma introdução para a gente se aclimatar com a mensagem que a gente já viu na quinta-feira. Lembrando que a gente está explorando o segundo ponto de 3 pontos dessa perícope, que é Deus traz, que tem como grande ideia, Deus traz juízo sobre o seu povo por meio dos babilônios. Então, para aclimatar, a gente fez essa pegada aí, mas a gente vai entrar direitinho lá e vamos permear toda a perícope para facilitar o nosso entendimento. Vamos lá para Abacuque, o livro de Abacuque, no capítulo 1, o versículo 5 ao versículo 11. Pegue sua Bíblia aí, você que tem, dê aquela folheada e vamos lá até Abacuque. Versículo 5 ao versículo 11. E diz assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois no dia de vocês farei algo em que não criam. E quem não criam, se lhes fossem contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas se conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Esse é o texto da perícope que estamos expondo nessa noite. É um cenário de corrupção, injustiça social, consequência do descaso com a lei do Senhor. É nesse cenário que Abacuque se encontra. Um cenário de difícil viver e de forte pesar. Um cenário de grandes dificuldades de suporte, um cenário de grande dor, porque o homem resolveu fazer descaso da lei. O homem achou que ser injusto e ser infiel valeria a pena. Depois da desobediência no Éden, viu, amados? Depois da desobediência no Éden, que está registrado lá em Gênesis, no capítulo 3, a humanidade começa a pagar o preço do pecado. É impressionante que a Bíblia é tão recorrente nisso. A Bíblia fala tantas vezes a respeito do pecado, a respeito do juízo de Deus. Peca aqui, Deus julga ali, acontece assim. É tão impressionante a recorrência disso na Bíblia. E mesmo assim, muitos acham que a justiça divina não lhes alcançará. Muitos acabam achando que a justiça divina não existe. Às vezes o seu pecado não lhe traz uma consequência imediata, não lhe traz um preço, uma cobrança imediata. Mas lembre, todo pecado, o seu pecado será alcançado. E Deus há de julgá-lo por isso. Essa exposição, como eu falei, foram divididas em 3 pontos, que tem como primeiro, o Senhor julga Judá usando os babilônios, que foi exposto pelo pastor Antônio Carlos na quinta-feira. O segundo ponto é Deus descreve a forma como os babilônios agem. É esse ponto que vamos explorar hoje.
O terceiro ponto, que deve ser explorado pelo nosso irmão Robson, na próxima quinta-feira, diz assim: Deus diz que os babilônios também são culpados. O Senhor julgará Judá usando os babilônios, foi o primeiro ponto, já vimos isso. O de hoje, que vamos estar discorrendo, é: Deus descreve a forma como os babilônios agem. E o terceiro, Deus diz que os babilônios também são culpados. E para explorar o nosso ponto, vamos começar a mergulhar. Vimos na quinta-feira que o Senhor julgará Judá usando os babilônios. Isso está claro, a gente já viu isso. E hoje veremos o ponto 2. Deus descreve a forma como os babilônios agem. Isso para estudarmos a perícope que tem como grande ideia: Deus traz juízo sobre o povo por meio dos babilônios. Deus traz juízo sobre o povo por meio dos babilônios. No ponto anterior, vimos que o Senhor julgará Judá usando os babilônios, não foi isso? Judá é o povo de Deus, nação eleita, povo que fora vitoriosa através do Senhor em muitas batalhas. Mas Judá está agora afogada em pecados. Portanto, precisa ser disciplinado. No caso de Judá, a coisa era tão grave, que notamos isso no desespero do profeta e na disciplina do Senhor. O desespero do profeta, a aflição do profeta e a disciplina que o Senhor resolve tomar vai deixar claro o quão grave era a situação de Judá naquele momento. O desespero do profeta, que já vimos que reside em uma sociedade violenta, injusta, cheia de maldade e destruição, que não guardava o mínimo de respeito pela lei. É esse cenário em que o profeta Abacuque vive. Para entender essa ferramenta que Deus usa como juízo, para entender a ferramenta do juízo, precisamos entender antes o que será julgado. Deus vai usar os babilônios como ferramenta de juízo para julgar Judá. Então, para entender por que é que Deus vai usar os babilônios para fazer isso, é bom entender também qual era a situação do julgado, né? Para que a gente tenha um entendimento mais claro. Os problemas de Judá, amados, eram causados por líderes que não obedeciam à lei. Por esta causa, a lei se afrouxava, a justiça nunca se manifestava, porque o perverso cercava o justo e a justiça era torcida. Os ricos exploravam os pobres e escapavam do castigo, subornando os oficiais. A lei era ignorada ou distorcida e ninguém parecia se importar. Os tribunais eram corruptos, os oficiais só se interessavam em ganhar dinheiro. E a orientação de Êxodo 23, versículos 6 e 9, era completamente desconsiderada. É interessante porque Êxodo 23, de 6 a 9, tem um texto muito claro que vai dizer assim, repare, Êxodo 23, versículos 6 e 9. Eu estou trazendo aqui uma tradução que está na linguagem de hoje. Diz assim: quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas mais. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Não maltratem os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Essa era a orientação de Êxodo 23. Eu peguei versículos 6 e 9. E a gente olha para essa orientação, olha lá para a situação de Abacuque, para a época de Abacuque, e vê tudo torcido. E vê tudo pelo contrário. E vê as coisas acontecendo totalmente diferente. E essa é a nação de Deus, o povo de Deus, a nação de Judá, o povo que Deus elegeu como o povo dele. Abacuque, no capítulo 1,
no versículo 3 e 4, coisa que a gente já estudou, vai descrever bem isso. A gente já estudou esse texto, a gente já deve ter em mente aí. Isso ficou bem claro, que vai dizer assim, por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Isso é o que estava acontecendo. O contrário, o inverso da orientação que estava lá em Êxodo. Era justamente a situação contrária da orientação de Deus. Um povo assim precisa de um juízo à altura. Um povo que age dessa forma precisa, de fato, ser julgado de forma que lhe dê condições de perceber o seu erro. Vamos então ver a descrição que Deus faz da sua ferramenta. Você viu aí como era que o povo, a orientação era uma, eles estavam fazendo diferente. Aí Deus convoca os babilônios. No versículo 6 a 11 do livro de Abacuque, do capítulo 1, quem está estudando, a gente vai ver Deus dizer: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como a ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem todos os prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governadores, dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constrói rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passa como vento e prossegue. Homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Os babilônios, eles não respeitavam nada a não ser a sua força, a sua voracidade. Os babilônios não olhavam para Deus, mas Deus elege os babilônios como ferramenta para julgar o seu povo, como ferramenta para julgar os judeus. Os babilônios eram vorazes demais, eram terríveis. Essa situação de rampas, a situação de zombaria, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, só para você ter noção. Eles pegavam reis conquistados, botavam em jaulas e saíam exibindo. Eu não sei quantos de vocês já viram, tem um filme, 300, que o emissário, quando vai até um outro reino, leva cabeças de reis conquistados para amedrontar o rei com quem eles vão conversar. Isso é num filme. Estamos vendo a realidade dos babilônios. Nação que foi levantada para julgar o povo de Deus. Eles zombavam dos governantes. Eles menosprezavam os reis. E nessas zombarias aconteciam isso. Enjaulavam os reis. E aí no meio do sol quente, onde é que for, levavam e aí expunham a todas as cidades onde passava, para que os outros reis, ou o rei daquela cidade, soubessem como era que eles agiam. A questão da construção de rampas, eles constroem rampas de terra e por ela conquistam. Mais uma prova, mais um momento da selvageria desse exército. O que é que eles faziam? Cercavam, sitiavam a cidade ficava impedida de sair para o cultivo, para o campo. Claro, os ricos, os reis, tinham seus abastecimentos, mas os pobres, que precisavam sair e que não tinham seus estoques, apresentavam sinais de canibalismo. E comiam de fato suas crianças. Acho que o pastor fala disso na exposição. Apresentavam sinais de canibalismo, porque não tinham o que comer. E eles faziam isso para caçoar.
Depois da cidade debilitada, de caçoarem o tanto que queriam, aí eles invadiam. Então, amados, era um povo totalmente cruel. Uma nação cruel, de soldados cruéis, de rei cruel, que não tinha a mínima intenção de honrar a Deus. Esse povo é levantado. Isso para a gente ver o tanto que essa sociedade, que esse exército, que essa nação, que esse povo era cruel. Mas vamos prosseguir. Aquilo que o Senhor estava fazendo era tão impressionante, incrível e incomum, que até mesmo seu profeta ficaria estarrecido. Até mesmo Abacuque ficaria estarrecido. Deus estava planejando disciplinar os judeus, usando os perversos babilônios. Imagine, o plano de Deus, disciplinar os judeus com os perversos babilônios. A Babilônia era uma nação amarga, impetuosa, e seus habitantes perversos e terríveis. Gente que era de sua própria lei e que não temia ninguém. O único propósito dos babilônios era promover a si mesmo, conquistando e escravizando outros povos. Esse era o propósito deles. O Senhor usou várias imagens da natureza para descrever os babilônios e como tratavam as pessoas. Seus cavalos tinham a velocidade dos leopardos e a ferocidade dos lobos. E seus soldados tomavam as pessoas como águias. Seu exército varria o deserto como o vento e reunia e deportavam prisioneiros como homens escavam a areia e enviava para uma terra estrangeira, uma terra longínqua. Haveria alguma coisa que pudesse detê-lo? Como? Certamente Deus poderia, mas era Ele quem o estava chamando para ajudar. A única coisa que poderia deter o exército babilônio era Deus. Mas foi Deus quem levantou os babilônios contra os judeus. Então, certamente, não tinha o que fazer. Não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir. Nada na esfera humana seria capaz de impedir o avanço dos babilônios. Não tinha respeito algum por autoridades, quer fossem reis, quer que fossem generais. Uma de suas práticas, como eu já falei, era colocar os reis e exibi-los, colocar em jaulas os reis capturados e exibi-los. Em seus cercos, escarneciam de portas e de muros, enquanto construíam as rampas e capturavam as cidades fortificadas. O poder era o seu Deus e dependiam somente de suas próprias forças. Essas eram as características desse povo que Deus levanta agora para julgar os judeus. Só que tem uma coisa, amados, que eu preciso trazer. Deus levanta esse povo, Deus levanta essa nação para julgar o povo dele, essa nação cruel, essa nação escarnecedora, essa nação devastadora. Só que assim, Deus havia advertido o seu povo repetidamente, sem que o povo desse ouvidos. Vários profetas haviam proclamado a palavra. Você pode ver lá em 2 Crônicas 36, do versículo 14 ao 21. Olha o que vai dizer. Vai dizer assim: além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes por meio de seus mensageiros, pois eles tinham compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram aos ridículos. Os seus profetas até a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este
levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor. Os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio da Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos, e dos seus descendentes até a época de domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram e cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Essa passagem de Crônicas 36, 14 a 21, vai caracterizar de novo as ações dos babilônios, mas vai falar também que por várias vezes Deus levantou profetas, levantou seus homens para anunciar, para abrir os olhos do povo. Deus havia enviado calamidades naturais, como secas, pragas, bem como diversas derrotas militares também, mas o povo não se abalou. Em vez de se arrependerem, as pessoas endureceram seu coração ainda mais e buscaram a ajuda dos deuses das nações ao seu redor. Havia tentado a longanimidade. Eles estavam tentando a longanimidade de Deus. Isso foi suficiente e era chegada a hora do Senhor agir. Diante de tudo isso, diante desse comportamento do povo de Judá, diante desse comportamento dos judeus, Deus levanta uma nação terrível a nível de fazer o seu julgamento. Deus não podia levantar qualquer um, porque o povo tinha errado demais. O povo tinha cometido vários erros. O povo tinha entrado numa recorrência de erros. O povo tinha entrado num loop de erro que não tinha fim. É interessante, amados, a gente olhar para essa situação de Abacuque e olharmos para o dia de hoje. As coisas hoje não têm valor. A lei de Deus, para muitos, não vale nada. E o impressionante é que a gente vê no meio, no arraial do povo de Deus, pessoas brincando com o pecado, achando que o juízo de Deus não vai chegar. Mas o juízo de Deus vai chegar. Está marcado o dia e a hora para ele chegar. O povo tem olhado, tem vivido situações que vão se afinar com as situações dos judeus naquela época. Isso afligira, isso ofendia, isso maculava a santidade de Deus. É claro que a palavra de Deus é para crente, a palavra de Deus é para o povo de Deus. E é no meio do povo de Deus que o conserto precisa acontecer. A gente precisa não ter no meio do nosso povo o desonesto. A gente precisa não ter no meio do nosso povo o corrupto. A gente precisa não ter no nosso meio o que dá falso testemunho. A gente precisa não ter no nosso meio o adúltero. Porque o Senhor vai julgar a nossa nação, o Senhor vai julgar o seu povo com base nos erros do seu povo, com base no pecado do seu povo. O povo de Deus precisa se posicionar, olhar para a história, olhar para o atributo histórico de Deus e ver como ele tem se comportado diante do pecado e se arrepender. Esse momento de Abacuque só coube a ele aceitar o juízo e permanecer na brecha. O nosso mundo, a nossa civilização caminha para um caminho em que precisamos nos colocar na brecha. Em que precisamos entender que uma hora dessa o julgamento vai chegar. Entender que uma hora dessa o Senhor vai levantar a sua ferramenta de juízo e nós seremos julgados. Você que nos ouve, vocês que estão nos assistindo, vocês que estão cultuando conosco,
Lembre-se da última exposição. A última exposição de quinta-feira, eu vou lembrar, vou trazer aqui, deixar claro na sua mente. O pastor fez questão de encerrar a mensagem passada de uma forma diferente. Foi isso que ele usou. Ele disse, vou terminar de uma forma diferente. E ele iniciou o término da sua mensagem dizendo assim, não foi por falta de aviso. Estamos na mesma perícope. Não tomo por plágio, mas vou usar a fala do pastor. Não foi por falta de aviso. O juízo de Deus é uma realidade. E você está sendo avisado. E o maior aviso é Jesus Cristo. Não foi por falta de aviso. Deus pode não nos enviar um exército tão voraz quanto o exército babilônio. Deus pode não nos enviar um exército tão cruel, tão malvado quanto o exército babilônio. Deus pode não nos mandar uma chuva de pragas, ou qualquer outra coisa, mas uma coisa é certa. Deus vai julgar essa terra. E à medida que a terra peca, à medida que o seu povo afunda no mar de pecados, Deus levantará a ferramenta necessária para causar o efeito necessário. Cuidado. Cuidado. Estejamos atentos. Olhemos e vejamos o que está sendo exposto. A vulgaridade, né? A naturalidade da pornografia, a naturalidade do pecado, a carnalidade do homem como tem invadido a terra. Isso tudo tem ofendido a santidade de Deus. Foi por essas coisas que Deus elegeu um reinado, um rei, um povo, uma nação tão cruel para julgar o seu povo. Aquelas características que a gente viu do povo, da ferramenta que Deus usou para julgar o povo de Deus, foi porque era necessário. E a gente compara com os dias de hoje, e é político corrupto, é advogado corrupto, é juiz corrupto, é pastor corrupto, é crente corrupto. É tanta coisa ruim. É tanta gente torcendo a verdade para tirar vantagem. É tanta gente se preocupando com seus próprios lucros. É tanta gente se preocupando com o seu bolso. É tanta gente se preocupando com o seu próprio bem. É tanta gente esquecendo a mensagem de Êxodo 23, de 1 a 9. É tanta gente que não está olhando para a cruz. É tanta gente achando que Deus não existe, tanta gente achando que o juízo de Deus nunca vai lhe alcançar. Mas uma coisa é certa, o juízo de Deus vai chegar. O juízo de Deus chegará a essa terra. Olhamos e vemos nos dias de hoje o que o povo comete. As mesmas atrocidades dos dias de Abacuque. Parece, e não se preocupam com o juízo de Deus. Não só parece, não se preocupam. Líderes que não obedecem à lei de Deus. Justiça apática. Perversos cercam o justo e a justiça é torcida. Os ricos exploram os pobres e escapam, né, dos seus castigos, não tem castigo. A lei é ignorada ou distorcida e ninguém se importa. Os tribunais são corruptos. Os grandes só se interessam em ganhar dinheiro. Essas eram as características do povo de Deus, do povo de Judá. Veja direitinho se não são as características de hoje. Veja se não parece que eu estava falando de hoje. Veja se não é tão atual e recorrente isso na nossa civilização, na nossa sociedade, nos nossos dias. Vimos aqui, amados, que Deus usa a medida certa para disciplinar o seu povo. Aquele povo não era cruel demais. Os babilônios não era exorbitante o excesso de crueldade. Aqui era o povo necessário para julgar, ajudar. Cuidado que Deus pode usar uma ferramenta necessária para nos julgar. Vimos que Deus usa
o que e quem Ele quiser para disciplinar o seu povo. Você pode estar passando a disciplina de Deus agora. Isso para a glória dele, porque Deus corrige a quem Ele ama. Deus disciplinou Judá porque Ele amava, porque Ele ama o povo dele. E você pode estar vivendo agora a disciplina de Deus, porque Deus te ama. É interessante que quando a gente disciplina a Leslie, lá, e Simoni, minha filha, quando a gente disciplina ela, se a gente perguntar por que é que seu pai lhe disciplinou, por que é que sua mãe lhe disciplinou, ela vai dizer, porque me ama. Porque ama. Que a gente quer o bem. Vimos também aqui, amados, que Deus usa uma nação mais ímpia para julgar uma nação menos ímpia. Não é que a nação não era ímpia. A impiedade daquele povo era tão grande que Deus precisou de um povo mais ímpio ainda para julgá-lo. Porque as coisas, os sinais que Deus tinha dado não foram suficientes para abrir os olhos daquele povo. E os sinais que Deus tem dado agora não têm sido suficientes, não tem sinal maior do que Jesus Cristo. Jesus é o nosso grande sinal. Isso foi trazido, um exemplo trazido, foi trazido também pelo pastor. Não há sinal maior, é Bíblia, não é do pastor, isso é da Bíblia. Não há sinal maior do que Jesus Cristo e as pessoas não ligam, as pessoas vulgarizam, as pessoas fazem chacota, as pessoas brincam com Jesus, as pessoas brincam com o nome de Cristo, as pessoas brincam com a santidade de Cristo. Cuidado. Não importa quem você é, seu pecado vai lhe alcançar. E a quem planta vento, colhe tempestade. Você pode ser ateu, você pode ser de umbanda, quimbanda, crente, descrente, macumbeiro, católico. A justiça de Deus vai lhe alcançar. O seu pecado vai lhe alcançar. E a justiça divina vai chegar. Não adianta você imaginar e pensar que não existe um Deus, porque existe. Não pense que achar que ele não existe vai lhe deixar isento disso, não. Lembre-se que Deus traz juízo sobre o seu povo por meio da Babilônia. Essa é a grande ideia da perícope que a gente está estudando. Mas assim como Deus trouxe juízo sobre o seu povo, né, usando os babilônios, Ele vai trazer juízo sobre o seu povo também aqui, nesse nosso tempo. Eu não sei o que é que Ele vai usar. Covid, ou se Cristo já vai voltar e nos levar. Mas da forma que o mundo está, e da forma que Deus está em silêncio, Ele vai levantar. É um sinal. Vimos também que o silêncio de Deus é um sinal do juízo, é um sinal de que Deus está se preparando. Não seja pego de surpresa, meus amados irmãos. Não seja pego de surpresa. Olhe para Jesus enquanto é tempo. Olhe para Cristo. Sabe por quê? Isaías 55, no versículo 6 e 7, essa tradução é NVI, Isaías 55, versículo 6 e 7, diz assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. Que o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus é o único que pode nos livrar do pecado. Jesus é o único que pode lhe livrar do juízo de Deus. Jesus é o único que tem a credencial. Você lembra da palavra juízo? Você sabe o que Jesus é? 1 João 2, 1 e 2, essa é a arque, que é a Almeida revista e corrigida. Ela diz assim, no versículo 1 e 2: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Esse é o caminho. O juízo de Deus vai chegar, mas no dia do grande juízo, você terá um advogado do seu lado. O interessante é que Jesus será o único advogado lá. E se ele não for o seu advogado de defesa, ele mesmo diz que vai se envergonhar de você, e nesse momento ele vai ser então seu advogado de acusação. Misericórdia.
Olha para Jesus. É a única alternativa. Você lembra como foi o texto? Falta de aviso não foi. Falta de aviso não é. Eu vou além e digo que falta de alternativa não é. Jesus é a única alternativa. Jesus é o nosso advogado nesse juízo. Porque o juízo de Deus vai chegar. Não tem para onde correr. Não tem onde se esconder. Apocalipse deixa isso claro. Os montes vão se enrolar como um pergaminho. O céu vai se enrolar como um pergaminho. Não vai ter onde se esconder. Todos encararão o juízo. Aquele que tiver o justo advogado do seu lado, esse será bem abençoado. Esse será bem-aventurado. O que não, Deus tenha misericórdia. Amém? Que Deus possa estar falando claro ao coração de cada um de vocês. Que Deus possa estar falando claro a vossas mentes. E que ao entender a tua palavra, e que ao entender que Jesus é quem pode nos livrar do juízo que está por vir, que possamos abraçarmos essa oportunidade e vivermos de acordo com esse Cristo e termos ao nosso lado. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, querido e amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos tão somente agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco, tem aberto os nossos olhos para que, ó Deus, corrijamos as nossas falhas. Queremos agradecer pelo advogado que o Senhor enviou por nós. Queremos agradecer porque o seu Filho morreu na cruz para advogar em meu favor. Queremos agradecer porque o teu Filho morreu na cruz para advogar em nosso favor. Muito obrigado, Deus. Toma em tuas santas mãos, ó Deus, as nossas vidas. Toma em tuas santas mãos, ó Deus, a semana que vai se iniciar, que se inicia. Toma em tuas santas mãos, ó Deus, e que tudo aconteça de acordo com a tua vontade. Que tudo aconteça para o teu louvor. E outra coisa, Deus, o teu plano vai se cumprir. Que a tua igreja, que o teu povo tenha isso em mente. A tua vontade, somente a tua vontade, porque é o teu plano que se cumprirá. Que o Senhor nos permita participar desse plano e que não pequemos e que não, ó Deus, venhamos diante do plano, das fases do plano, não venhamos blasfemar contra o Senhor. Que entendamos que o bom, aquilo que nos parece bom, aquilo que nos parece mal, é parte do seu plano. Que possamos tão somente confiar no Senhor, que possamos tão somente buscar ao Senhor, que possamos tão somente colocar a nossa causa nas mãos do nosso advogado, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vou deixar só um aviso aqui. Estamos encerrando. A semana de oração se inicia nessa segunda-feira, dia 31. A semana de oração normalmente ela é na primeira semana do mês. Como a semana vai começar, dia 2 será terça-feira, dia 1 será terça-feira, segunda-feira vai ser dia 31, vamos começar no dia 31. No dia 31, a gente começa a nossa semana de oração e vai até o dia 4. Vamos então para mais uma mensagem cantada, gratos, felizes e contentes, satisfeitos com a vontade de Deus ter se cumprido em nossas vidas. Vamos para a mensagem cantada. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras,
seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Nos redimiu, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mensagem cantada, vamos louvar, vamos agora orar, agradecendo ao Senhor. Deus, muito obrigado pelo culto, muito obrigado porque o Senhor esteve conosco, muito obrigado porque tudo foi para a tua honra, tudo foi para a tua glória. Muito obrigado, ó Deus, porque sentimos que o Senhor recebeu, ó Deus, o nosso louvor, sentimos que o Senhor recebeu a nossa adoração. Muito obrigado, Deus. Toma em tuas santas mãos as nossas vidas, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.